Nossa, a gente começou muito cedo, fazia tudo. Comida, eu lembro assim, naquela época nós não tínhamos fogão a gás, era fogão de lenha. E eu fazia tudo. E a Cleonice passava a perna em mim, tá? Que daí minha mãe dividia o serviço doméstico, né? Entre eu e a Cleonice. Aí eu fazia o meu e a Cleonice ficava enrolando. Daí eu tinha que ajudar a Cleonice a terminar o dela. Cleonice é a irmã mais velha da zeladora Leonice Vinhais dos Santos, de 48 anos, que você acabou de ouvir. A história das duas se assemelha à de muitas meninas e mulheres. A responsabilidade pelo lar, desde cedo, é quase um destino para quem nasce em famílias pobres. Mas qual é o impacto disso para a formação das crianças e adolescentes? Na terceira reportagem desta série especial, você vai conferir quais as consequências do trabalho infantil doméstico na própria casa e descobrir por que é preciso repensar essa prática. Começa agora a série de reportagens especiais Trabalho Infantil Doméstico, a exploração dentro da própria casa, uma produção da acadêmica Thaís Nakakura, do 4º ano de jornalismo da Unicesumar. Seguindo recomendação da Organização Internacional do Trabalho, o Brasil aprovou em 2008 o decreto com a lista das piores formas de trabalho infantil, da qual o serviço doméstico faz parte. Isso quer dizer que a atividade oferece altos riscos à saúde, à moral e à segurança das crianças e adolescentes. A procuradora do Ministério Público do Trabalho de Maringá, no Paraná, Liana Cláudia Borges Paulino, dá exemplos de riscos envolvidos no trabalho infantil doméstico. Esforços físicos intensos, isolamento, abuso físico, psicológico e sexual, porque fica num ambiente extremamente restrito, no qual o infrator pode estar sozinho em casa, só ele é o adolescente, só ele é a criança. São muito severos os riscos psicológicos que ficam expostos a essas crianças e adolescentes. Aí jornadas de trabalho muito longa, trabalho noturno, calor, exposição a fogo, principalmente ligadas às questões da cozinha, sobrecarga muscular, enfim, tem muitas. A procuradora do trabalho cita o perigo de abuso sexual porque esses riscos previstos na lista das piores formas de trabalho infantil se referem tanto ao serviço feito na casa dos pais quanto na casa de outros familiares ou outras pessoas. Mas o ambiente em que o serviço acontece também é perigoso, mesmo se for na casa da própria família. De acordo com o pesquisador Herculano Campos, é difícil saber que tipo de atividade a criança e o adolescente fazem em casa. Eles se tornam trabalhadores invisíveis. É porque ele é um trabalho obscuro, ou seja, ele é um trabalho escondido, é um trabalho que se dá dentro de casa. Então, este fenômeno do trabalho infantil doméstico não aparece, como aparece, por exemplo, a criança no lixão. Então, está dentro de casa, ninguém vê, e aí a exploração muitas vezes se dá de forma mais absurda possível. Assim como o próprio trabalho infantil doméstico, os problemas causados às crianças e aos adolescentes também beiram a invisibilidade. As consequências dessa atividade desenvolvem muitas vezes problemas que não são percebidos tão facilmente ou que se tornam mais graves quando a pessoa chega na fase adulta. Rafael Marques é procurador do trabalho e coordenador nacional de combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente. Ele explica que até os 18 anos, a pessoa está em fase especial de desenvolvimento e tem um organismo mais frágil. Um primeiro bloco de prejuízos é o prejuízo à própria saúde da criança e do adolescente. Criança e adolescente ainda está numa fase de desenvolvimento de seus sistemas biológicos, circulatórios, respiratórios, ósseos. O trabalho nessa fase da vida acaba comprometendo o desenvolvimento desses sistemas. O corpo da criança e do adolescente é diferente dos adultos. A cartilha Saiba Tudo sobre o Trabalho Infantil, do Ministério do Trabalho e Emprego, mostra que as atividades naturais para adultos podem exigir muito dos pequenos. O coração das crianças, por exemplo, faz mais esforço para bombear sangue, e por isso elas se cansam mais facilmente. A visão periférica das crianças é menor que a dos adultos, o que aumenta os riscos de queda. O perigo da contaminação também é maior, porque os órgãos dela ainda estão em formação e absorvem mais as substâncias químicas. De acordo com dados do Ministério da Saúde,
os acidentes domésticos são a principal causa de morte em crianças de até 9 anos de idade. Para o pós-doutor em Direito André Viana Custódio, isso mostra que o ambiente doméstico não é tão seguro. E para os pequeninos que ficam sozinhos em casa, o perigo de se machucar é ainda maior. Quando nós olhamos as estatísticas sobre acidentes domésticos no Brasil, a gente consegue identificar como o espaço de trabalho doméstico ele é um espaço perigoso, sim, a qualquer trabalhador. E especialmente a crianças e adolescentes que possuem uma desatenção natural no exercício dessas atividades. Estamos apresentando o trabalho infantil doméstico, a exploração dentro da própria casa. Voltamos a apresentar a série de reportagens especiais Trabalho Infantil Doméstico, a exploração dentro da própria casa. Os perigos à saúde física são apenas o começo da lista de uma série de prejuízos do trabalho precoce. Há também problemas ainda menos aparentes, que podem ter consequências ainda mais sérias. O psicólogo Herculano Campos afirma que o impacto de uma situação exploratória pode causar profundos distúrbios psicológicos às crianças e adolescentes. Eu mesmo já colhi depoimentos de crianças que se diziam tristes, que viviam com dor de cabeça, de que tinham crises de depressão, né, decorrentes dessa adultização precoce ou decorrente desse conjunto de exigências incompatíveis com o ser criança. Tem problemas psicológicos sérios, inclusive problema de relacionamento social. Pelo isolamento, que muitas vezes essas crianças são condicionadas, né, são levadas a ficar horas e horas sozinhas, isoladas, trabalhando, essas crianças têm sérias dificuldades para as suas relações sociais. Né? A assistente social do Centro de Referência Especializado em Assistência Social de Maringá, Maristela Ferrari, afirma que o resultado aparente das situações de exploração não se manifesta apenas pela tristeza. Ela lembra um caso atendido pelo órgão em 2014, em que uma adolescente tentou fugir de casa por ser muito cobrada pela mãe em termos de responsabilidade doméstica. Ela saía para trabalhar, ela tem mais 4 filhos, e a filha mais velha, além de cuidar dos filhos, tinha que cuidar da limpeza da casa. Além de cuidar da limpeza da casa, a gente também percebeu que essa mãe ela era muito exigente com o serviço. Essa adolescente, né, sofria uma pressão forte da mãe para realizar as tarefas domésticas. A violência psicológica cometida por familiares irresponsáveis é a principal violação dos direitos da criança e do adolescente no Brasil, de acordo com o estudo da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Maristela também recorda um outro caso, em que a mãe solteira deixava o cuidado dos seus 6 filhos e da casa com a filha mais velha. A assistente social conta que em todas as visitas que fez à família, a adolescente estava fazendo serviços domésticos. A adolescente também era responsável para cuidar da casa. De manhã as crianças iam para a escola e a mãe trabalhar, ou mesmo não trabalhando, essa menina tinha as atividades para desenvolver. De qualquer maneira, se pudesse ir para a escola, se não fosse para a escola, ela era obrigada. Aí ela achou a maneira dela fugir dessa situação, que arrumou um companheiro, um namorado, ficou grávida e última notícia, há 15 dias, e nós ficamos sabendo que ela já é mãe. Para a psicóloga do Centro de Referência Especializado em Assistência Social de Maringá, Franciane Mantovani, o trabalho infantil doméstico já é um prejuízo por si só, porque sinaliza que algo está errado na dinâmica familiar. É como se a mãe pensasse assim, ó, eu não queria que você estivesse aqui. Mas já que você tá, então você vai fazer isso, você vai ser responsável por você mesmo. Isso é quando tem ainda uma relação entre a mãe e a criança. A negligência já é diferente. Negligência, a mãe nem tá ali emocionalmente, entendeu? Ela não dá conta de cuidar dessas crianças. Por algum motivo que também a gente faz essa volta ao passado aí para tentar entender o que essa mãe recebeu também. Esse ciclo de violação de direitos não se restringe ao que acontece entre as paredes de casa. Na verdade, é como uma sequência de dominó, em que a queda de uma única peça afeta todas as outras. No caso do trabalho infantil, o tempo que as crianças e adolescentes passam vivendo como donos de casa acaba diminuindo o tempo para outras atividades, como o estudo e o lazer.
O procurador do trabalho, Rafael Marques, e o coordenador nacional do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, Francisco Brito, destacam os prejuízos do trabalho precoce à formação escolar. O trabalho infantil doméstico ofende a própria formação educacional da criança e do adolescente, na medida em que ele impede a criança e o adolescente de frequentar a escola, ou se a criança e o adolescente frequenta a escola, já chega cansado pela situação de trabalho e não consegue assimilar todos os seus conhecimentos, todos os seus conteúdos. A negação desse momento para ela, na sua formação, ela não rompe um ciclo de pobreza geracional que está posto naquela família. Então, continua reproduzindo o mesmo nível de pobreza geração por geração. Mais de 10 anos de idade separam as zeladoras, Leonice Vinhais dos Santos e Leni das Dores Pérez da Silva. Mas as duas têm mais semelhanças do que apenas a primeira letra do nome. Desde crianças, elas já faziam o serviço doméstico na própria casa. Por volta dos 8 anos, também trabalhavam na roça com a família e pouco tempo mais tarde, passaram a trabalhar na casa de outras famílias. Aos 12 anos, Leni já era empregada doméstica e Leonice, aos 14, era diarista e cuidava de uma idosa. As duas também não estudaram no período regular, mas atribuem isso principalmente à distância da escola e à própria vontade de estudar. Naquela época, nós terminávamos o primário, a gente não podia estudar em Maringá, o pai não deixava. Isso aí eu acho que prejudicou, porque naquela época talvez eu tinha vontade, depois eu perdi a vontade de estudar. Aí eu queria trabalhar para me ganhar dinheiro. Já era importante que eles me pagavam e eu podia ajudar meus pais em casa. Eu estudei até a 4ª série, ensino regular, daí depois eu estava fazendo supletivo de 5ª e 8ª, mas depois parei também, que depois eu casei, tive filho. E minha mãe sempre mandou estudar, né? Sim, mas eu acho que um pouco era eu mesmo que não gostava um pouco de estudar mesmo, mas... Então, um pouco é porque é por causa dos filhos, né? Que não tem com quem deixar à noite pra mim voltar a estudar. Até tentei voltar a estudar, mas meu marido falou, eu não vou ficar em casa com as crianças e fazer as coisas, e você vai estudar, né? Então, daí eu parei de estudar. Então você chega em casa, tem outra jornada. Tem outra jornada, que daí vou limpar a casa, cuidar dos filhos, vou buscar na creche. Uma outra consequência grave do trabalho infantil é a perda da ludicidade, do tempo para o lazer. O coordenador nacional de combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente, Rafael Marques, explica que isso pode impactar no próprio relacionamento social da criança. Na medida em que o adolescente deixa de brincar, deixa de se relacionar em função da situação do trabalho e, portanto, passa a ter um prejuízo na sua sociabilidade, na sua possibilidade de desenvolver as suas capacidades, as suas habilidades, as suas competências com o outro, com os seus pares e com os adultos. A pós-doutora em História da Educação Social Contemporânea, Verônica Regina Miller, defende que a importância da brincadeira vai além. Para ela, esse tempo é fundamental, porque exercita aspectos importantíssimos do desenvolvimento humano. O psicólogo Herculano Campos também destaca que o brincar é uma estratégia da criança para o aprendizado. O brincar para as crianças tem um sentido pedagógico fundamental de aprendizagem de regras, de aprendizagem de padrões de convivência, de aprendizagem de conceitos, uma série de conceitos, alto, baixo, esquerda, direita, mais longe, mais perto, a criança desenvolve nas brincadeiras. O desenvolvimento do humor, da amizade, das relações de solidariedade, das crenças, dos valores morais, da esperança, da visão de futuro. Tudo isso faz parte do desenvolvimento humano. E como é que se desenvolve isso? Exercitando. Onde a gente exercita? No tempo das obrigações e das não obrigações. E o tempo da não obrigação é o tempo do lazer. Esse tempo é absolutamente formativo. Para garantir a proteção da criança e do adolescente que está em situação de trabalho infantil doméstico, é preciso pensar em estratégias que não só minimizem as perversas consequências da exploração, como também promovam a eliminação dos fatores que a causam. Na próxima reportagem desta série especial,
os especialistas discutem quais as alternativas para prevenir e combater o trabalho infantil doméstico na própria casa. Termina agora a terceira reportagem especial da série Trabalho Infantil Doméstico, a exploração dentro da própria casa. A produção é da acadêmica Thaís Nakakura, do 4º ano de jornalismo da Unicesumar, orientada pelo professor Vinícius Dorn.